Olá, pessoal, estamos aqui de novo. Nós chega junto, né, Mônica? Com mais um programa especialíssimo, né, amiga? Sempre com pessoas maravilhosas. Queridíssimas. Hoje eu falo que essa aqui é uma sócia oculta. Ela é, porque todo mundo fala dessa pessoa. Todo mundo fala dela. Ou passou por ela, porque como a gente traz muitos casos de deficiências... e muitos casos de superação e tudo mais. Ela foi essa o anjo da guarda de vários, né? Está ali por trás Impressionante. do sucesso. É verdade. Né? E assim, antes de qualquer coisa, sempre nos sigam no JC Rio Claro, né? @JC Rio Claro, em todas as plataformas. YouTube, Instagram, Facebook, Spotify, TikTok, todas as plataformas do JC Rio Claro tá lá. Eu e a Mônica no Aline Magaceron. Mônica Buteri. Você já falou bom dia? Não, ainda não deu tempo, né? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E hoje a gente traz quem? A Soninha. Conhecidíssima no meio, né? Todo mundo conhece. Da superação, dos desafios. A Soninha é uma querida, conheço a Soninha há muito tempo. Lá da época que, assim, ela ficava lá tentando arrumar meu olho lá na Celeste Messete, né? Mas é uma pessoa que eu acho que nasceu para ajudar as outras pessoas. É muito bacana ouvir as pessoas falando tanto de você aqui. É a Sônia Cristina Tinós Carrossini, casada com o Donizete, mãe da Ana Carolina e da Heloíse. O currículo dela é chiquérrimo, viu? Eu vi. Especialista em visão, surdez, neurociência, neuropsicopedagoga e tecnologia assistiva, linguagem, inclusão e técnicas assistenciais, instrutora do método Self-Healing, screener de distúrbios e aprendizagem e neurovisão, processamento visual, neurohabilitadora, pesquisadora, docente do RAIN Institute. Ela trabalha no Princesa Vitória há mais de 30 anos, com a Celeste Messete também, e no RAIN Institute. E presta serviço para a Santa Casa. Pouca coisa. E ajuda milhares de pessoas. É Rio Clarense e filha do José e da Belinha Coifer. Quem não conhece a Belinha Tinós, Maria Isabel Tinós, famosíssima professora de cabeleireiro aqui de Rio Claro. Todo mundo que já tentou cortar o cabelo já passou por ela, né? Um beijo para ela também. Soninha, seja bem-vinda. Bem-vinda, Soninha. Conta pra gente por quê E quem é a Soninha, Quem é essa Soninha que a gente ouve tanto as pessoas que vêm aqui falando: a Soninha me ajudou, eu pedi ajuda pra Soninha e a Soninha me ajudou, me incentivou. Cheguei lá, encontrei a Soninha e ela pegou na minha mão, eu tava desesperado tudo. E a Soninha me deu uma luz. Quem falou isso também foi o Boim, o Anderson Boim, que perdeu a visão depois da diabetes e tudo mais. Falou de você. O Fernando Moreira, a Carla Hoffman, a Samela. Todo mundo fala da Soninha. Então quem trouxemos a Soninha, nossa sócia oculta, porque nós temos nossos sócios presenciais. Daniel Butros, Fabrício Messete, a Cacília também agora vai ser. Então, assim, e nós temos a Soninha, né? Certo. E aí, Soninha? Conta pra gente, seja bem-vinda. Muito obrigada, estou assim, muito feliz de poder estar aqui, né? Porque todas essas pessoas aí, nesses ambientes que eu navego, né? Todo mundo fala, você precisa ir lá no podcast. Eu falo, é hora que me convidar, eu vou no podcast, que eu adoro. Adoro falar. Fala pouco, né? Como nós. E aí eu sou uma pessoa, assim, bem alegre, adoro dar risada, né? E gosto muito de ajudar as pessoas, né? E assim, desde criança, eu acho que eu sempre fui terapeuta. Verdade. Desde criança, né? Então, sempre gostei muito de estar ali no movimento, né? Quando adolescente, eu queria ser freira. Verdade. Né? Não deu certo, né? menos Porque não era não, meu caminho. Achou uma paixão? Foi paquerando. E aí eu falei, então eu vou ser terapeuta. Né? Então, desde então, né, depois que saí do ensino médio, essa sempre foi a minha busca, né, até
tentei trilhar outros caminhos, assim como entrei na Unicamp para fazer artes cênicas, Olha mas só. me decepcionei um pouco porque não era exatamente o que eu queria, né? Eu queria mesmo estar ajudando pessoas, né, a se superarem, né, a ter um cuidado diferenciado, né, e a ser humano de verdade, na verdade. E né? essa parte de trabalhar com deficiência surgiu quando, assim? Teve algum episódio específico? Então, na verdade, eu acho que sempre gostei muito. Até quando eu lembro, quando eu era criança, eu não podia ver uma pessoa com deficiência, um anão, alguma pessoa que tivesse alguma diferença, que eu ficava vidrada, né? Queria ir lá. E minha mãe, né, por conta do tempo, ela falava, não olha, não faz isso. Porque tinha muito isso quando a gente era muito pequena, preconceito, né? Muito né? preconceito, e as pessoas não queriam incomodar as outras pessoas, né? Mas eu gostava muito, eu gostava, né? Já muito pequena. Já se sentia conectada de alguma forma para estar junto, para se fazer presente na vida dessas pessoas, talvez, né? E na pré-adolescência, minha mãe teve uma questão visual, né? Ela teve uma uveíte, que é uma inflamação na úvea, né? E ela ficou cega. Verdade. Né? E foi uma cegueira transitória, graças a Deus, né? E ela foi ajudada pelo João Messete, né? Os que anjos, né? Ela, na época, que tomou várias injeções no olho por conta disso, fez um tratamento e, graças a Deus, ela recuperou. Ela perdeu a vista nos 2 olhos. Isso. Que conseguiu coisa. recuperar. E eu lembro da minha mãe não conseguindo escolher arroz, escolher feijão, que tinha disso, né? Quando eu era criança. A dificuldade que era. Né? A dificuldade que era para varrer casa, né? Para fazer os afazeres, atrapalhou né? tudo, né? E aí isso ficou na minha cabeça. E quanto tempo entendeu? ela ficou? Ela ficou um tempo, viu? Até mesmo? fazer todos esses tratamentos. Era uma injeção por mês que ela tomava, né? E então, ali você foi o braço direito, esquerdo. E eu e minhas irmãs, Sim. né? Você tem quantas irmãs? Eu tenho mais 3 maravilhosas mulheres, né? Que são as minhas irmãs, que eu tenho muito orgulho, né? Que também estão aí, ó, por aí, fazem muitas coisas pelas pessoas. Que legal. E aí, depois disso, eu, né, fiquei com isso no meu radar, né? Aí eu fui fazer terapia ocupacional, mas não consegui concluir. Depois eu fui fazer pedagogia, né? E eu tive assim, eu trabalhava em Campinas, efetiva em Campinas, e aí eu tive a minha primeira filha, que é a Ana Carolina, e eu tinha que vir ficar viajando, né? Porque ela era bebê, e aí isso foi muito difícil, até que eu fiquei sabendo que no Princesa Vitória estava precisando de um profissional, que ia ter uma prova, e eu vim, me candidatei, que legal. e aí que eu entrou. pedi exoneração lá em Campinas, eu já trabalhava com surdos, né, lá, e aí eu vim para trabalhar com surdos, na verdade. E junto com isso, a Celeste, que fazia saúde escolar, né? Na época, ela foi num congresso, encontrou com a doutora Silvia, que ia trazer um pessoal, né, do Wilton Perkins, que é a primeira escola de deficiência visual no mundo. Meu Deus, que é nos Estados Unidos. Então, eles iam trazer, porque a Silvia fez oftalmologia e ela era inconformada como a oftalmologia tratava as pessoas que tinham alguma condição visual. Fosse uma cegueira, uma baixa visão, e que não tinha um plano para a oftalmologia trabalhar pessoas na intervenção precoce, né? Entendi. E aí ela foi fazer fisioterapia. Que bacana. Não, ela já era fisioterapeuta e ela foi fazer oftalmologia. E aí ela trouxe esse projeto e ela acabou encontrando com a Celeste, convidou a Celeste se ela não queria representar o estado de São Paulo nessa formação, porque iam ser convidados um profissional de cada estado para receber essa formação internacional.
Só que ela tinha que levar uma terapeuta junto. E daí surge a Surgiu Soninha. quem? E aí, como eu tinha entrado lá para trabalhar com surdo, ela analisou os currículos e ela falou: eu gostei desse aqui, essa menina aqui é arroz de festa. Olhe, gostei dela, aquele Porque jeitão da Vai Celeste, em tudo, tá em fantástico. tudo. Porque eu sempre fui Faz mesmo, né? tudo. Arroz de congresso, de Aham. tudo quanto é congresso, de estar participando até hoje. Mas viu, é gente? bacana, Não eu acho paro que a nunca. gente Mas aprende eu acho que é aí muito. que é, porque aí você vê coisas novas estão surgindo, se você se identifica com aquilo ali, você traz, estuda, Isso. né? Porque a pessoa Não que fica pode ficar sentada, parada. a pessoa que fica Na sentada verdade, não esperando a tem coisa como, chegar, né? não vai sair do E lugar, as né? coisas estão tão rápidas movimento, agora. né? Muito. Hoje é É. uma loucura. As coisas estão em movimento. Nós vivemos num planeta que é movimento. É movimento, né? exatamente. Quem está parado está perdendo, É né? verdade. Com é certeza. verdade. Então, e aí foi que eu tive a oportunidade de poder fazer essa formação internacional. Eles trouxeram os melhores do mundo para dar essa formação. E Rio Claro foi presenteado, na Com verdade. certeza. Né? E aí nós fizemos, ela fez junto com a oftalmologia, e eu fiz junto com os terapeutas que foram escolhidos, né? Foram 9 núcleos inicialmente, depois eles chamaram mais 8 núcleos, né? E para dar essa formação internacional. E foi uma formação única, que não teve depois. Verdade. E aí eu tenho muito orgulho de falar quem foram minhas professoras, né, internacionais, porque elas estão em todos os livros básicos, né, da área. Que bacana. Né? Nathalie Barraga, Fei, a Leia Rivarini, que são as pessoas que São acabaram referências. desenvolvendo, né, Toda a os metodologia, testes, os todos testes. esses trabalhos. Então, foi uma grande oportunidade. E eu fui me apaixonando, porque, embora eu tenha procurado a parte intelectual para estudar, procurei a surdez, a visão era algo que eu gostava, mas não tinha muita formação, Entendi. assim como não tem até hoje. É verdade. É que você falou São que não poucos tinha. profissionais, Aham. Entendi. né, no Que nosso trabalham país. uma prevenção, Que nesse faz esse caso. trabalho da intervenção, da terapia visual, da estimulação visual. da estimulação Você visual. entendeu? Que tem os profissionais que aprendem, como a terapia ocupacional, que aprende a trabalhar No o ge- básico. mas no geral, é, né? Mas Ou a fisioterapia, que vê até a deficiência visual, mas que não vê profundamente, Isso. né? Entendi. A luz. Tanto é que ela está assim, num momento onde ou ela vira um curso, né, superior, ou vai ter uma disciplina sobre esse assunto Sim. dentro das Bom, então das tá áreas melhorando, afins, mas ainda tá né? defasado. É isso que você Ainda quer dizer? está. Bem defasado. No nosso país é muito defasado. Eu viajei para Entendi. muitos países, né? No nosso país a gente está muito atrasado. Agora, no começo de novembro, eu estive em Curitiba, a convite do CRM, né? Do Conselho Regional de Medicina e do CBO, que é o Conselho de Oftalmologia, oftalmologia. porque eles acabaram recebendo uma denúncia porque não estão dando assistência às crianças que estão na escola, nem em relação ao uso de óculos, né? Porque não tem mais saúde ocular. Não, ninguém olha, né? né? Você vai procurar quando o negócio tá ruim. Isso. tudo. E, né? Não, e a quem visão? acaba bancando é a própria escola, o diretor, o coordenador ou a professora Que que se percebe, compadece com né? aquela criança E quando percebe. Exatamente. Porque quando a gente era criança, era feita aquela avaliação, né, Era. da tabela Snellen, do E Isso, lá, que as crianças ficavam, sim, né? fazia É. assim, todo ano. E aí depois Agora com não tem isso foi mais. acabando, né? Os profissionais foram se aposentando e isso não foi sendo renovado. Então, de uma certa forma, isso ficou de lado, né? Os médicos que se formam em oftalmologia, eles não fazem eles não estão preparados, eles não recebem essa preparação para fazer esses testes, essas coisas? Sim, ou não, ou eles recebem. Ou, por exemplo, porque por ser do governo, mas mesmo as escolas particulares também não fazem mais esses testes aí, porque eu lembro que não. fazia, minhas filhas acho que nunca Fazia. fizeram. Não, O na que Cora aconteceu- Ah, mas fazia. na escola, Não. na sequência, Não, nunca na mais escola fizeram, pública, né? né? Não. E O que aconteceu é que foi perdendo, né? Quem Isso. muito fazia era a ortótica, quando tinha ortótica, a gente tinha, acho que era a Nara, né? Acho que era a Nara. Tinha uma ortótica Aham. que era funcionária, Tá. né? E que ela ia nas escolas e preparava É as tão importante professoras para isso. fazer a É cuidado tão visual. importante, né, gente? Né? Pelo menos a questão dos óculos, né?
Porque, assim, muitas vezes a criança, ela não tá percebendo que o problema dela é visão. E a família, se não tiver... Muitas vezes a família também não percebe. Eu falo isso porque, assim, eu uso óculos desde que eu me entendo por gente. Né? Eu usei óculos a vida inteira. Desde os 2 anos de idade eu uso óculos. Meu pai tinha muito grau. Eu também puxei pro meu pai, tinha muito grau. E, assim... por eu sempre usar óculos, eu não tive essa dificuldade. Mas eu me lembro uma amiguinha que eu tinha na escola, ela tinha dores de cabeça com 6 anos de idade, 7 anos de idade, dores de cabeça, e ela não enxergava o quadro. Então ela ficava aqui, ela copiava o que a gente escrevia. Daí, sabe assim, a professora viu em um desses exames aí, eu me lembro, a professora falou, a mãe tem que levar pro oculista. Daí levou, ela voltou de óculos toda feliz, toda contente com tampão, porque usava tampão na época e tal, e faz uma diferença muito grande na vida da criança quando ela passa a enxergar bem, né? Muitas vezes, assim, o adolescente não quer usar o óculos na escola, aí é problema dele. Né? Vou sentar lá no fundo, não vou enxergar nada, é o que eu fazia. Né? Mas era minha responsabilidade. Mas a criança que não enxerga e não tem um diagnóstico preciso, ela sofre demais. Né? Então é importante a escola, o governo tá dando esse cuidado aí. E não só na visão, mas na audição, né? E tudo mais. Tudo, né? E aí foi isso. Eu fui agora para novembro e eles vão começar com um projeto piloto no Paraná. Né? Eu vou até participar desse projeto e depois vai ampliar novamente para ter essa saúde ocular, para dar assistência para as crianças que estão na escola. Importantíssimo. Né? Até pensando em várias outras questões, né? As crianças que precisam de óculos para elas não ficarem tendo dores de cabeça, sintomas e ficar, né? Acabar não tendo um rendimento. Não, aí não rende, toma reprovado, né? Não, se isola muitas vezes, porque não consegue acompanhar a classe. Não consegue acompanhar o grupo. É complicado. E as outras crianças que têm disfunções, né, como disfunções de processamento visual, ou tem um estrabismo, ou tem uma ambliopia, que são problemas neurovisuais que precisam ser cuidados, né? Ou então mesmo uma baixa visão, uma cegueira. Né? Então, quando eu fiz essa formação internacional, a ideia da oftalmologia era fazer essa formação para ter na residência de oftalmologia uma disciplina que tratasse disso. Perfeito. E foi implantado. Que bacana. Né? Então, na verdade, os médicos, né, isso já faz mais de 30 anos, né? Os médicos, eles têm essa disciplina lá na residência, né? Tem essa não formação os médicos também. mais antigos, mas desse tempo para cá, né? Para poder, pelo menos, saber, diagnosticar, e não quando chega uma criança que tem, por exemplo, uma baixa visão, porque foi acometido de por exemplo, uma toxoplasmose, né? Que tem baixa visão, que não precise ir para uma escola, aprender braille, usar bengala, porque ele ainda tem uma visão funcional ali, que se trabalhada, se estimulada desde pequeno, né, ela pode estar tendo uma visão funcional, usar caderno normalmente, sem precisar ou dá para controlar, né, muitas vezes. Né, de braille, né? Não perder a visão, né? Não chegar nesse ponto. Não chegar no limite, né? Você tem uma ideia de quantos deficientes visuais tem no Brasil hoje, ou vocês não têm um número? Eu tenho a estatística, mas mais ou menos. Não lembro. Não lembro agora, exatamente. Né? Mas é muito. Muito, né? E desses, muitos poderiam não chegar a ser cegos, então. Isso, não chegar a ficar numa condição, né, onde eles não são olhados, né? Porque fala-se tanto de inclusão, mas essas pessoas, elas ficam à margem da sociedade quando elas não são cuidadas, né? Mesmo as pessoas que têm deficiências que não são visíveis, como as crianças com TEA ou as crianças com TDAH, que têm problemas neurovisuais e que não são enxergados e nem mesmo pelos profissionais que as atendem, por falta de não ter essa informação, esse conhecimento. A gente ouve muito. A gente já recebeu várias mães, vários cuidadores aqui de crianças, até mesmo com TEA, com muitas deficiências, assim, que não foram diagnosticados rapidamente. E que sofreu a família inteira até chegar ao diagnóstico final, né? O diagnóstico de... E aí como que você vai incluir, né?
É. Porque assim, a gente escuta muito falar em algumas deficiências e os pais lutam. Mas e quantas outras que não têm aí, esse apoio exato. e não são incluídas, né? E aí, assim, a gente vai, busca, né? A gente busca no nosso país que tem um monte de... Está atrasado em várias coisas, né? E que a gente está tentando trazer à luz, né? Da sociedade, à luz das profissionais, né? Essas informações, porque em outros países eles já estão alcançando e ajudando as pessoas em potencial, né? Entendi. Então, se eu tenho, por exemplo, um TEA ou um TDAH e eu tenho uma disfunção visual, né? O quanto eu poderia melhorar o meu desempenho, né? Claro. E ser uma pessoa mais bem aproveitada na sociedade, Perfeito. se eu, né, for cuidada nesse lugar que tem como cuidar, tem como perfeito. tratar, né? Então, tem muitas coisas. E aí, você tem que ir fazendo cursos onde a gente tem um DSM hoje, né? 5, que é o que a gente que rege para poder avaliar, e que a gente já está alcançando o DSM 6, onde já contempla isso, né? Que ainda não foi instituído, mas a gente já está vendo os pesquisadores, né? Todas as pesquisas que estão sendo feitas para chegar nesse lugar. Eu quero sempre estar buscando o que eu, né? Porque não tem graça eu ficar com o mesmo. Eu quero buscar o que tem mais, né? Verdade. O que está mais à frente, porque eu consigo ajudar meus pacientes Evolui, muito né? mais. É lógico. Claro, claro. E por que até o Ministério da Saúde veio no Princesa Vitória, porque hoje lá é um SER, né? E lá é de Que referência, atende Princesa pessoa com deficiência física e visual, ele é SER é o quê? É Centro de Especialidade Especialização em Reabilitação. que né? Então, abrange todos os tipos de Não. reabilitação? Deficiência? Não. Ele abrange todos, mas o de Rio Claro é SER 2. Tá, Ele pega a deficiência física e E visual. visual. tá. E mental, né? não? Mas ele atende as outras pessoas que têm as deficiências que o centro de habilitação, Tá, né, atendia anteriormente. entendi. Né? Então, como as deficiências auditivas, o TEA, Tá. né? Mas não atende a deficiência Mental. intelectual, Tá. que aí é a PAI que atende, né? Entendi. Ah, tá. Mas, por exemplo, se a gente conseguir se certificar como um SER 4, Imaginou? ele Já pode pega, abrange todas. abranger as tudo, né? Várias deficiências, Isso. tá? Né? Então, a gente está num processo de construção, né? Tá se construindo esse lugar. pra Precisa ver de o que profissionais que é possível, também, né? né? Qualificados, né, Soninha? Isso. A gente viveu tempos muito bons, né? No Princesa Vitória, até por conta da gente ter ajuda, né, da coroa da rainha, né, do Rainha investimento Silvia. da Rainha Silvia, né, dos suecos, Aham. né. Então a gente teve momentos muito bons onde era investido no profissional, onde tinha essa condição de ter esse investimento, onde nós ficamos muito ricos em matéria, né, de especialidade, de conhecimento, de poder acessar conhecimentos mundiais, o que está acontecendo no mundo, né, internacionalmente. E né, quando a gente perde esses investimentos, a gente sabe que é Perde mais qualidade difícil, também. Aí né? sim, Porque a pesquisa não tô fica nem falando a defasada, nível né? de município, Aham. né? Não. É uma coisa até a nível, né, do Nacional, eu acho, né? mundial até, Eu né? acho, é. E aí eu fico assim bastante dá assim um sentimento. Fica triste, Você né? entendeu? Fala a verdade, porque assim, a gente Triste ouve você falando de ver os profissionais que eles não tiveram não estão tendo as mesmas oportunidades que nós tivemos. É porque a gente época. ouve você São falando. tempos diferentes, né? Exato, A gente ouve exato. você falando do Princesa Vitória, assim, desse trabalho que você faz, a gente vê o carinho que você tem, como você se dedica, né? Como, É a vida dela, né? Você fala, nós temos aqui, Vida. você vive aquilo, é teu aquilo lá também. E de repente você vê que a qualidade, não que a qualidade esteja caindo e tal, mas que poderia estar muito Não, mais poderia avançado. estar e tudo mais. melhor, Dá né? uma tristeza, De né? oportunidade, Porque, assim, com certeza. não só pelo Princesa Vitória, mas pelas pessoas Pelas que poderiam pessoas. estar sendo ajudadas lá, né? Exatamente. Acho que faz toda Não a diferença tem você ajuda, ter assim, essa retaguarda, né? de outras instituições, ou agora é federal, Agora é estadual? porque SER, ele é nível do Ministério da Saúde. Da Saúde Então, Federal. o Princesa Vitória
Vitória recebe, né, do governo federal. Entendi. Né, para suprir as necessidades. Mas é muito pouco ainda, né? Porque o gasto que tem em reabilitação é muito alto. Né? Imagino. Mas a gente está tentando, né, construir, né? Eu desejo muito. Eu estou no processo de aposentadoria, né? Não. Né? Mas, porque faz mais de 30 anos que eu estou no Princesa Vitória, né? Duvido mas que eu desejo muito que aquele serviço, né, dê muito certo, porque lá foi uma escola para mim. Né? Eu gosto até das paredes daquele serviço. Né? Demais, porque né? tem história, né? Tem um apreço, né? E aí são momentos diferentes. Viu, né? Eu até me emociono para falar disso. Mas né? é lindo ver. Muita história, né? Quantas pessoas você modificou? Quantas pessoas você... Através do seu verdade, as abordagens, né? Você ajudou, você teve... Fez com que a pessoa, né? Ficasse independente. Acreditasse que ela podia ser independente. O Fernando Moreira falando, ele falou assim, eu fui na Soninha, ela me ensinou do Braille, né? Falou do Braille, tal. De repente, ele mora sozinho, né? Cozinha, lava a roupa dele, tal, faz tudo, faz bolo, a gente precisa comer na casa dele. Já comeu o bolo dele? Que ele faz? Nós nunca comemos, hein? Fernando. Olha lá, Fernando, não esquece da gente. Você falou que ia mandar um bolo pra nós. Mas assim, a emancipação, a liberdade que você deu para essas pessoas, né, através desse trabalho todo, é maravilhoso. E esse não pode acreditar acabar. No potencial, né? Não é porque a pessoa não enxerga que ela é inválida, não é porque a pessoa não escuta que ela não pode participar de tudo, né? Então, assim, a gente tem que ver a pessoa como ser humano. Como ser humano. Tem uma capacidade de se reinventar. Isso. Impressionante. Né? É aquilo, é o que a gente vê aqui no programa de todas as pessoas que vêm, né? Todos olham para a realidade como é. Nenhum deles fica viajando, né? Sim. Eles falam assim, agora eu tô assim, e o que eu faço com isso? Exato. Né? Então, eu acho que quando você se questiona o que eu faço com isso, aí você vai correr atrás das suas possibilidades. Isso. Né? E é isso que eu vejo, e eu acho que é isso que você já enxerga neles. É isso, né? Porque quando a gente avalia uma pessoa, né, as dificuldades já estão estampadas. Exato. Né? Tem que ter alguém então, que fale. Você tem que olhar para o indivíduo que está ali na sua frente, né? Você não vai colocar mais uma... A família já sabe da dificuldade. Eu não preciso reforçar a dificuldade. Eu tenho que olhar para o potencial, como aquele cérebro funciona, como aquela família lida com aquela criança, né? Como que os ambientes lidam com aquela situação. Porque a deficiência, ela não vem para a pessoa apenas. Ela vem para a família, ela vem para a escola, ela vem para o terapeuta, ela vem para quem olha. E eu acho que você já desenvolveu esse feeling de chegar um paciente lá e você já meio mapear. Eu faço isso. Eu faço e depois eu vou descobrindo como aquele cérebro funciona e quais os caminhos que a gente pode tomar, né? Olhando para o potencial daquele indivíduo, né? Você vê as crianças autistas, as crianças com neurodivergência, quer riqueza maior, o mundo precisa delas. Você entendeu? Exatamente. Tem crianças com altas habilidades, superdotação, né? Que são gênios, que estão aqui para nos ajudar a desenrolar situações que nós não conseguimos sozinhos. É verdade. Né? Então, a gente precisa olhar para esse potencial. Todo mundo tem o potencial. Né? As pessoas precisam acreditar, porque as pessoas são muito condicionadas. Existe muito preconceito ainda, né? Muito preconceito. Porque as pessoas falam, não tem mais preconceito e tal. Existe, né? Existe muito preconceito. Você que vive nesse meio, capacitismo, existe... as pessoas têm muita dificuldade de lidar com situações muito simples relacionadas à deficiência. E tudo bem, né? A gente fez muitos trabalhos já em escola, onde a gente via que a dificuldade não morava na pessoa com deficiência. A dificuldade morava no professor, na mãe, nas no pessoas pai, que estão lá, no pai, porque tiveram uma história, porque tem uma situação lá dentro da casa, porque, você entendeu? O que menos era a dificuldade era a pessoa com deficiência. E era o mais atingido. Era toda a estrutura, né? Era o mais atingido. Era a gente, nós mesmos, que temos as nossas questões, que temos dificuldades de lidar com determinadas situações. Né? Então, quando a gente olha para esses cenários, a gente tem que olhar para tudo.
né? Com certeza. A gente tem que olhar para o indivíduo. Até o indivíduo que comete um ato falho, né, que comete um crime, ele tem um histórico por conta disso. Pra Não ser que analisado. a gente livrando, né, o que foi, Mas o que entendeu o aconteceu. porquê, né? Mas entendeu o porquê. E ele também entendeu o porquê para ele poder Melhorar, mudar, né? transformar, assim, entendeu? Exatamente. Então, é bem olhando para isso, né? Na verdade, não tem nada diferente, é tudo igual. Não Né? é? Eu acho também. Quando a gente pensa, né? O que tem é que a minha perna não funciona, meu braço não funciona, mas Meu às olho não vezes, enxerga, eu não isso, escuto, mas eu tô aqui, né? Mas aí as outras pessoas também têm as dificuldades, às vezes camufladas, né? Aham. Que Todo não dá mundo pra gente tem as ler, suas mas dificuldades. todo mundo tem as suas dificuldades. E às vezes as dificuldades que as outras pessoas têm, que não são aparentes, são muito maiores do que aquela pessoa com deficiência. Exato. Que tem uma Exata- deficiência visível. São muito maiores e muitas vezes muito piores. Muito piores. Né? Elas né? causam problemas Exato. muito piores, né? Causam Isso. danos muito mais graves, né? E uma coisa muito legal, assim, que eu adoro, você entendeu, fazer, e que eu gosto, assim, muito de falar para as pessoas, para os profissionais, né? É que quando é criança, né? É a família que tem que ser cuidada. A família, né? Você entendeu? Tá machucada A criança também. precisa ser cuidado, mas é aquela família que vai modular aquela criança. Né? Aquela criança vai ser o jeito que aquela família entender. Né? Então, tem que ter um cuidado muito especial e carinhoso nesse verdade. lugar. Né? Porque é o quanto a família vai acreditar que aquele indivíduo pode Tem um ser potencial, né? alguém. Né? Ele pode ser, na verdade, o que ele quiser ser. É Né? verdade. Que nós somos Perfeito. homens de pouca fé mesmo. Né? Quem e veio aí aqui- é muito importante cuidar disso. Quem veio aqui esses outros últimos programas assim foi a Dani Cordeiro. Ela tem um menininho que tem osteogênese imperfeita, Perfeito. né? Aquele ossos de vidro e tal. Sim. E ela comentando que ela teve problemas, ela falou assim: a gente tem que dar amor. Porque muitas vezes não adianta a gente cobrar de uma pessoa uma coisa que ela não recebeu, que ela não sabe dar, né? Exato, Então, assim, ela não muitas vezes a aprendeu. gente dando para a família o suporte, mostrando, olha, vamos ensinar essa criança a amar, vamos ensinar essa criança a se respeitar, a se valorizar, e ensinando essa família também a se valorizar e valorizar aquela pessoa que está do lado dela, a gente está ensinando todo mundo, né? E a gente vai propagar isso para frente, né? Vai conseguir passar para ela frente falou tudo isso. isso. E ela falou, né, que a gente não consegue dar o que a gente não recebeu, a gente não sabe muitas vezes, né? Então é muito delicada essa situação. E eu acredito que você já deve ter chegado em muitas mães e muitos pais e já falado, vamos acordar? Não tem isso de ter que chegar e dar um chacoalhão nos pais Tem, de para que todos os acordem, jeitos, para né? A gente encontra pessoas de todas as maneiras, né? Sim. Com vulnerabilidade, ou talvez que nem percebeu ainda. Hoje em dia é, às vezes, muito difícil, porque nós estamos vivendo uma sociedade líquida, né? Onde os conceitos de moral, onde às vezes nem Tão meio consegue perdidos, entender, enxergar, Uhum. né? Compreender que aquele indivíduozinho ali, que nem sabe andar ainda, ali depende dele, e não depende de que a mãe fique olhando aqui, mas que ela olha para ele, Aham. né? Tem isso também agora. Né? Até porque nós temos um neurônio espelho e a criança ela vai reproduzir o que ela vê, né? E eu falo assim muito para as famílias, para os professores, né? Que quando a gente é pai, mãe, né? Ou quando a gente é professor, educador, terapeuta, a gente vai ter olheiro pro resto da vida. É verdade. É né? verdade. Porque os pequenos vão estar olhando pra gente até a gente ir embora. Exatamente. Né? Como a gente se comporta, como que a gente olha. Eles aprendem né? assim, né? E é o contato visual Pelo que faz a gente comportamento. ser um ser social, né? Então, é importante você prestar atenção, né? Se liga aí, né? Para você poder cuidar desse ambiente e das suas escolhas, porque o filho faz parte disso. Com certeza. Né? Exato. É nossa responsabilidade, né? A gente colocou no mundo, é nosso, então tem que ser cuidado, né? Muito importante. E uma coisa bem legal, né, que eu recebi, que passou por mim, que eu gostaria de passar, é em relação a gente fazer o autoconhecimento, Isso. né?
todo mundo, Com né? certeza. Precisa se conhecer, saber quem que é, né? Saber e os a seus gente valores, resgatar né? as nossas essências e não ficar só Exato. fazendo compras através de condicionamentos, né? Que são impostos pra gente desde o momento que a gente nasce, né? Mas da gente estar consciente, perceber, né? Quem nós somos e o que nós Exato. precisamos fazer, né? Porque nós viemos aqui para fazer coisas. Nós não viemos aqui só passear e tchau, né? Nós viemos aqui porque nós temos missões e precisamos fazer coisas, né? Mas a gente vai conseguir fazer isso quando a gente entender quem nós somos. E muitas porque vezes estamos aqui, né? a gente tem, as pessoas têm medo de serem elas mesmas. Então a gente acaba pondo várias máscaras para caber ali naquele local, né? E nisso aí a gente se perde. Porque você perde seus valores, você faz escolhas erradas. Sim, principalmente no momento que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer isso, fazer esse resgate, né? E tem várias maneiras que a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso, buscar, né, algum profissional que faça isso. Exato. A gente pode buscar a espiritualidade. Ajuda, né? Porque através da espiritualidade a gente pode encontrar, seja lá o dogma que você se identificar, né, como sendo sua egrégora, né, mas nós precisamos fazer esse algo por nós, né? Daqui a pouco nós vamos ter um monte de máquinas, né, robôs ao nosso entorno, e aí, como é que nós vamos fazer se a gente não fizer isso? Exatamente. Né? Se a gente não desenvolver a nossa intuição, se a gente não desenvolver esse diferencial o autoconhecimento, que o ser humano tem. Exatamente o que você falou. E para né? você, essa parte da espiritualidade, Soninha, desde sempre? Desde sempre, desde muito pequena. Desde Esse sempre, autoconhecimento você né? sempre buscou? Sei, eu acho que eu sempre busquei. Não tenho certeza disso. Né? Eu sempre busquei, né? E eu busco sempre. Né? Não só para mim, e por isso que eu fui fazer neurociência, né? Porque nós temos um cérebro que tem um lugar para isso, para a espiritualidade. E é tão libertador você saber disso, porque aí você pode falar da espiritualidade no seu trabalho, né? Sem você ficar com medo de falar do oculto, né? Ah, mas isso não tem comprovação científica, não tem evidência científica. Hoje a gente sabe que a gente pode, porque tem. Exatamente. Né? E você fica numa situação constrangedora quando você fala isso sem saber, né? Com medo, né, Não, quando a pessoa fala, nossa, mas isso, você está falando uma coisa que você não poderia falar, mas você, então, precisa estudar, né? Porque todo ser humano tem um lugar para a espiritualidade no cérebro, né? E se ele não trabalhar, não desenvolver, né? No minha turma de neurociência, fiz na Unifesp, tinha vários médicos. E uma das médicas quis estudar a glândula pineal. Ai, né? apaixonada. Porque ela falou, eu fiz, né, USP, e eu não tive. Eu não sei o que é glândula pineal. Porque não tive isso na minha faculdade. Ninguém me ensinou, USP, né, o que é essa glândula. E ela fez um trabalho maravilhoso de tirar o chapéu, explicando para a gente o que era a glândula pineal, né? Explicando sobre espiritualidade, né? Então, eu fui muito presenteada por isso. E, por exemplo, uma médica falando sobre esse assunto. Você consegue falar para a gente rápido, assim, explicar assim, o que é a glândula pineal? Sabe assim, o que ela chegou? Glândula pineal o que ela chegou na mestra, Então, né? qual foi a conclusão que essa médica teve que acendeu a luz para ela? Uma glândula da glândula espiritual. pineal. Ela é a glândula mestra que faz conexão com a espiritualidade, né? Exatamente. Isso é um dos lugares, né? Inclusive falam que ela calcifica, aí você tem que descalcificar. Tem que usá-la, né? Porque é ela que rege tudo ali. Exato. Além dela fazer parte do circuito visual, né? Ela é uma glândula que vai liberar a melatonina, que coordena prazer, ali tudo mais, os hormônios do claro e do escuro, do dia e da noite, né? Que são coisas que não adianta a gente fugir. Não. Né? Tem como a gente fugir? A ciência tentou burlar o ritmo circadiano e ela conseguiu? Não conseguiu. Ficou todo mundo doente. Né? Né? Quem trabalha à noite vive menos, a gente sabe disso hoje.
E né? é o legal da parte, a ciência com a espiritualidade, porque eu estudo bastante, né, espiritualidade, adoro. Inclusive, a gente tem meditações que trabalham a glândula pineal e tudo. Outro dia eu estava vendo um neurocirurgião falando que só da gente ajoelhar para fazer uma oração, todo o seu cérebro se irriga. Sim. Então, você já vê que eles mapeiam o cérebro hoje de várias funções. E aí eles falam do ponto de Deus, no cérebro. Isso. Né? Então, né? eu acho que isso tem que da ser gratidão, muito focado, da empatia. Né? O que acontece né? quando a gente tem gratidão? O que acontece no cérebro, Soninha? O quê? Quando a gente faz uma prática de gratidão no cérebro, o que acontece? Ele libera, né, as neurobioquímicas, né, que são favoráveis para a gente ter bem-estar, né? Então, isso gera uma felicidade interna no indivíduo, né? Que bacana. Então, isso é muito importante, né? Até a posição do olhar para cima, ela aciona o ponto de Deus, né? Então, nós temos esses lugares que são importantes serem trabalhados e que o indivíduo precisa saber o que tem nele, né? Então, quando você trata uma pessoa, lógico que tem as especificidades, eu tenho a expertise na visão, mas eu preciso ajudar esse indivíduo a ser um indivíduo melhor, né? E ele entender quem que ele é, né? Então, acho que o diferencial é essa coisa, né, dele valorizar quem ele é, dele acreditar que é possível, né, dele expandir essa fé dele nele mesmo, né, porque na verdade é tudo sobre nós. E foi isso que o Fernando falou aqui. Quando ele falou de você, ele falou dessa forma, ele falou assim, ela acreditou em mim sem eu acreditar. Ela já enxergava o meu potencial. Que ele não enxergava. E eu achei isso tão legal, porque a gente precisa de gente assim no mundo, né? De enxergar a gente quando a gente menos não tem mais esperança. Essa descoberta mesmo do autoconhecimento, né? E aí você consegue realizar grandes coisas. E gera E é uma via de duas mãos, isso que é mais gostoso. Eu me sinto extremamente rica, sem ter um tostão no bolso. Eu ia falar isso. Eu acho rica, né? Eu ia falar que a recompensa que você recebe deles, por exemplo, né? das pessoas que você ajuda, da família, e de ver aquela pessoa se virando sozinha, se acreditando nela mesma, se autocurando, né? Que tem aquele negócio da autocura, né? Da neurociência. Eu sou muito grata a todos os encontros. Se autocurando, se dispondo a vou enfrentar o mundo, né? Isso. Você fala, tive um pedacinho de culpa nisso tudo, nesse monstro que eu tô criando, né? Que a gente cria, de vez em quando, uns monstrinhos que vão pra vida, graças a Deus. É isso que a gente quer. E acredita, né? Que é possível, não tem barreira. Não tem barreira, não tem, o cérebro mesmo. Não tem, tá aí a Somos nós que nos condicionamos e colocamos barreiras. Exatamente. Né? Porque não tem. Nós nos limitamos, né? É o quanto nós acreditamos que é possível. Né? E trabalhar com pessoa com deficiência, trabalhar com a diversidade, trabalhar com todo esse universo, tem que ter esse lugar, né? Porque senão nós ficamos limitados, porque a gente aprende nos bancos escolares que essa doença não tem o que fazer. O que não tem o que fazer é que a nossa limitação, né? E aí a gente leva isso né, para a posteridade. A gente leva isso e pronto, bate o martelo e o indivíduo acredita que o caso dele não tem jeito. Cura, não tem jeito. E não é verdade. Não é verdade. Nós que não alcançamos ainda e não descobrimos. Né? Ou aquela pessoa que ainda não alcançou, não foi buscar o conhecimento e não sabe ainda. Né? Não que não tem o que fazer. Mas, por exemplo, você pega um diagnóstico, você vai num profissional, ele vai e fala assim, não, você vai ficar com isso. Você não pode se limitar àquele profissional e acreditar, você tem que procurar outros. Né? Eu acho assim, e tudo isso é feito com muita responsabilidade. Exato. Você entendeu? E lógico que você não vai pôr a vida das pessoas em risco. Ela precisa de muita responsabilidade nesse lugar, né? De você, lógico, trabalhar com evidências científicas, mas você não limitar o indivíduo
indivíduo, né? Porque se pessoas se curam de doenças incuráveis, de câncer, se elas conseguem mudar o DNA, eu tenho pacientes que mudaram sua história de doença, né? Se existem pessoas que conseguem fazer isso, oxe, todo mundo consegue. Somos todos seres humanos, né? Então, tem o que fazer sempre. E é o que a gente vê aqui, né? Eu acho até mesmo em cuidados paliativos, que é outro lugar que eu trabalho. Você trabalha também com cuidados paliativos? Eu trabalho com cuidados paliativos. Até lá, né? Você vê mudanças grandes. Famílias, né? De poder dar esse conforto, a família entender o histórico, entender a espiritualidade que está envolvida ali, né? Entender todo o campo, né? Do que está acontecendo naquela situação, né? Então, nós podemos ajudar pessoas, né? Se a gente acreditar. Se eu não acreditar que o indivíduo, ele pode melhorar, eu posso vender roupa, fazer outra coisa. Aí você vai ser terapeuta. Você para com o que você está fazendo. Porque eu sou terapeuta, né? Eu preciso acreditar que eu nesse potencial das que pessoas. Eu posso ajudar ilimitado. O outro a acreditar nele e que ele pode voar muito longe. Eu acho que a sua função é essa. É fazer a pessoa acreditar nela mesma, né? Que ali ela consegue sair. Né? Esse que é o ponto. Fazer as pessoas que não acreditam nelas voltar a acreditar, né? E as pessoas falam assim, Soninha, quanto tempo que vai para eu melhorar a minha visão? Quanto tempo que... Né? Falo, não sei de você, né? Não depende de mim. Né? Eu tenho as ferramentas, os instrumentos. O quanto né? você vai trabalhar para isso. E às vezes eu preciso, né? De encaminhar para outro profissional, um psicólogo, um psiquiatra, né? Outros profissionais que vão rechear esse bolo, né? Sim. E que vão ajudar a pessoa a dar o passo, virar a chave, né? O que seja, né? Mas é o quanto a pessoa está aberta e às vezes ela não tá. Eu preciso trabalhar nesse ambiente ainda para ajudar ela receber, psicológico, né? O psicológico, né? Ela abrir. E isso e às vezes ela tá tão ferida, né? Tá tão ferida que ela não consegue. Medo. Isso. Ou acredita tanto, né? No que os outros falaram que não era capaz, não era capaz, não era capaz. Ela acredita fechadas, você tem que desconstruir tudo aquilo ali para Isso. começar a trabalhar, né? E é o que você falou, muitas vezes não é só a pessoa. Que tem a ver com possibilidade. Né? E não é só a pessoa, é a família que acredita. Esse o aí ambiente que ela convive. É tudo que faz parte dela ali, né? Os ambientes. E faz de propósito? Não. Faz porque foi assim. Não tem ela essa coisa do simplesmente culpado, né? nada. Tem culpa. Assim como não tem a coisa do julgamento. Exato. Não pode né? ter. Exato. E É aquilo, existir. né? Que a gente vê aqui. Vamos fazer o que a gente tem hoje, vamos ver o que a gente pode fazer daqui para frente, né? Vamos fazer o bolo com os ingredientes que a gente tem. E a pessoa vai se descobrindo, né? Vai se empoderando e vai conseguindo ver que é possível, que pode se transformar, né? E conseguir uma coisinha, vamos tentar outra, e vamos tentar outra. E nós somos assim, nós, né? Sim, todo mundo, independente Todos se você tem nós. uma deficiência ou não, mas Isso. talvez a gente não tenha uma deficiência física, então, mas a gente tem uma emocional. Isso. Né? Talvez e não, aí né? a gente... Acho que todo mundo tem. Todo mundo coisa, tem. né? Emocional, acho que todo mundo tem esquisitice, né? Todo mundo tem as esquisitices que a gente falou com a Fernanda Messetti. Daí a Fernanda veio com o Fabrício aqui. Sim. Daí a gente tava conversando, essa aqui fala, tem bastante gente com umas esquisitices, né? Mineiro com mineiro conversando, virou esquisitice pra lá, esquisitice pra cá, porque a Fernanda é mineira. A Mônica é mineira. A gente é meio Virou esquisita trem mesmo. pra cá, um trem pra lá, virou. Mas sabe o que eu queria abordar agora, Soninha? Fala um pouco do self-healing, que é muito interessante essa técnica. Então, o self-healing foi um ganho assim que eu tive na minha vida, porque ele que me possibilitou muito trabalhar essa descoberta, né, do fazer o autoconhecimento, porque ele é um método, né, de terapia holística, né, mas que ele faz todo esse trabalho, né? Ele é um coach, ele é um método terapêutico de saúde, ele tem muitas moradas, né? Ele é uma filosofia de vida, até porque ele vem da filosofia mesmo, né? Da filosofia da existência, porque essa é a primeira formação do Meir Schneider, né? E o Meir Schneider nasceu uma pessoa cega por conta de catarata congênita,
né? Várias décadas atrás, né? E ele não operou no momento certo, né? Que até a oitava semana, né? Que precisa ser feito, e ele não foi operado, e ele acabou sendo considerado uma pessoa cega pelo governo de Israel, né? Que era onde a família dele acabou migrando. E ele era filho de pais surdos, Olha. né? E ele era, na verdade, né? Né? Os ouvidos dos pais, né? Porque ele lia as notícias, né? E ele passava todas as informações para os pais, né? Do que ele havia Aprendido. né, escutado, né? Então ele que transmitia Mas, todas e as os pais liam os informações. lábios? Porque os pais não eram surdos? Eram surdos. E aí ele fala, meu, Ele deve ser não muito- enxergava, mas meu, ele escutava as notícias no rádio e ele transmitia para os pais, que eram bem politizados. Então, mas como é que Né? você Eles foram até transmite uma pessoa deportados, surda? foram para Se você é Polônia. cego. Boca, né? Se você, Lábios. então, isso que eu tô falando. Se você é cego, vai transmitir Não, pra uma eles pessoa liam os surda, lábios. ele lia os lábios, né? É. Ou Você escreviam Você também. imagina a É. comunicação dessa família, a dificuldade que era? Eu não Porque lembro o se era pai o ficava pai ou a assim- mãe. Um era congênito, o outro tinha Tá. adquirido. Porque de repente sabe? o pai fica assim pra chamar, É. mas o filho Outro é, já não- é cego, não tá vendo o pai chamando. E os Você pais, imagina? eu lembro dele contar assim que ele gostava tanto de ler, mas ele lia só os livros que eram transcritos em braille. E aí os pais falavam, vai dormir que tá na hora, né? Mandava ele dormir e ele entrava embaixo da cama Pra poder e ler. lia os Lia, livros lá embaixo podia da estar no cama. escuro, Podia estar no tranquilo. escuro, era É. braille, né? E continuava Ele podia na fazer o madrugada barulho. fora, Ele lendo faria, os livros. fazia o barulho que estudando. quisesse, porque o pai não ia escutar Não. mesmo, então tava. E aí, ele, inconformado com a cegueira, ele começou a ir buscar as bibliotecas, ler sobre trabalhos que pudesse ajudar ele nessa condição da cegueira. E aí a bibliotecária apresentou, né, o livro do William Bates para ele, que era um oftalmologia, né, um oftalmologista, né, de 1800, né, final desse século aí. E aí ele apresentou um rapaz que havia melhorado, e ele melhorou. Começou a melhorar a condição dele, apanhou na rua, porque o povo começou a falar que ele era mentiroso, que não enxergava, de repente começou de repente a começa a enxergar. enxergar. Né? Meu Deus, que loucura. E aí, junto com isso, ele foi descobrindo vários métodos, né? O Hoefling, Feldenkrais, e foi buscando, estudando esses métodos, pegando o que era melhor e trazendo para um laboratório no próprio corpo, Que né? legal. E E foi aí assim que ele desenvolveu o método dele. Ele conseguiu recuperar 70% da visão dele. Nossa, Que né? legal. Gente, que eu fico bacana, né? impressionada com essas coisas. É, O é o olho- curo, é o corpo se Autorregenerando. se regenerando, né? O corpo se curando. Se dos- curando, né? E Que aí bacana. ele foi descobrindo que esse trabalho não servia só para ele, porque na verdade toda essa empreitada que ele teve, né, ele viu que tinha tudo a ver com anatomia, fisiologia e que qualquer pessoa Poderia com uma fazer. doença incurável podia acessar esse trabalho. E aí ele começou a atender pessoas distróficas, com várias condições, né? E começou a ter muitos resultados, Que né? legal. E aí ele desenvolveu o método self-healing, né? Então, o método self-healing, ele não é só para ajudar a visão, ele ajuda várias pessoas coisas. em várias condições, condições sistêmicas, né? E tem massagens específicas, por exemplo, para diabetes, para distrofia, para parte óssea, né? Para Tendinite, osteopenia, Aham. osteoporose, tendinites, problemas articulares, tudo, Que porque bacana. fez todo esse arsenal, né? E a gente vem ajudando muitas pessoas, né? Então, aqui em Rio Claro, eu trabalho tanto no Princesa Vitória quanto no consultório. Eu tenho um grupo comunitário, né, legal. que suscitou no meu coração que eu deveria fazer esse trabalho, né, e que eu faço já faz mais de 10 anos, que é lá no Salão Rural. Ele é aberto, Que de legal. portas abertas, onde as De que pessoas dia? podem ir e praticar. Segunda-feira, das 7 às 8 da manhã, e na sexta-feira tem o trabalho do self-healing com yoga,
né, também nesse horário. Olha lá, você não queria né? fazer yoga? Volta, vai. É muito gostoso, é a Beth que dá esse Ah, eu trabalho conheço a aí. Beth. Ela que faz esse trabalho lá. O grupo é maravilhoso. Tem gente, tem dias que chega a ter 100 pessoas. Nossa. É um grupo muito gostoso. Lá no mesmo. Salão Rural. Lá no Salão Rural, tá. na 34, com a rua 910. Segunda-feira, Né? das 7 às Das 8 7 às da 8. manhã. E sexta, E né? de E sexta-feira, às Das 7 às 8. 7 da às manhã 8. também. Também da manhã. Segunda e sexta. Né? E tem um trabalho laboral, que é a Bel, né? Que é a minha irmã, né? Que faz estética. Trabalha também com constelação familiar, focalização. Que Aí legal. são grupos um pouco mais privados, Fechados, né? de pessoas que querem mexer nos seus processos mais a fundo, Uhum. né? E é um trabalho comunitário. Que Ah, lindo. legal. Eu falei, essa mulher Faz tudo. é uma coisa de louco. É uma doação, eu acho que é bonito de ver. Vou falar pra você, viu, Soninha? É bonito de ver. Eu te conheço há muito tempo, né? Você sabe disso. A gente já se cruzou várias e várias vezes lá no consultório da Celeste e tal. Mas eu não imaginava esse trabalho que você fazia. E eu tenho certeza que um monte de gente também vai ficar assim, nossa, a Soninha lá da Celeste. Eu conheço eu conheço a Aline faz tempo, né? Eu atendi o avô, a avó, tudo bom. a mami. Família de gente meia cegueta, assim, a Soninha conhece todo mundo. Mas Não, mas é foi muito lindo. muito Já legal. Agora a passamos gente tem aqui. que terminar. Só que assim, eu queria muito te parabenizar pelo seu trabalho. É um altruísmo inacreditável. Assim, é bonito de e ver. é bonito ver o tanto que ela não vai parar, né? Ela vai estar sempre aposentar. buscando. Você acha que vai aposentar? Não, a mulher aposentar, dessa não que ela aposenta fala, nunca. talvez, Não, tem muita coisa que eu quero dos fazer. seres mais. O que eu acho legal da Soninha é que ela tá sempre buscando o que há de melhor, não é? Ó, tá aqui, cheguei aqui, mas tem mais, né? Porque as coisas não param, né? As Aquilo que a coisas gente não falou, param. a tecnologia não para, os estudos não param, vem ensinamentos novos, E daí né? a gente fala assim, mas ela tá só estudando para os outros, tal. Não, Pode mas ser que ela para os outros, faz mas nela. você fazendo isso para os outros, você se Não. abastece de tanta É uma troca, tanta uma coisa. via de Eu duas acho mãos. que é como... Eu tô fazendo a minha missão. É. Eu já sei que é esse caminho. O que E a você gente gosta acaba é isso. fazendo pra Bacana. gente também. Com Porque certeza. pra você Com aplicar no certeza. outro, você tem que se Você aplicar. pratica, e Isso. como eu faço self-healing... Você faz né, em você. Eu faço em mim, porque você vai mudando o paradigma da pessoa de entender que quando você... quando tem um terapeuta te cuidando, para ele cuidar bem de você, ele precisa estar Com cuidando certeza. dele. Exatamente. Né? Ele Porque tem a que ter gente vem de uma estudado. cultura, assim, de que o terapeuta não pode cuidar dele enquanto ele cuida de mim. Imagina, por isso né? que pira. E é o contrário, né? Né? O terapeuta, ele precisa estar bem, ele precisa cuidar para Isso. te dar parâmetros de modelo, né? E não lá, faz não sei quantas repetições, faz isso, só E ficar testado, mandando. né? Mas ir lá e fazer junto, né? Acompanhar. Dá o exemplo lógico. também, né? Dá o Não, exemplo de que, ó, faz Não isso aí que vai dar tudo funciona, certo. é que você vê muita gente fala assim, não, às vezes a gente vai em cursos assim de autoconhecimento, fala assim, não, vou fazer no meu filho, no vizinho, aí o professor fala assim, não, você vai fazer em você. Sim. Primeiro você. Depois que você estiver dominando aí você se aplica nos outros, isso. Porque é como é que verdade. você vai colocar uma técnica se você não sabe nem como funciona no É seu como corpo? diz as minhas alunas, né, lá do salão, né, rural, não tem como, né? A gente experimenta, a gente não consegue guardar só pra gente. Isso, é bacana. A gente Não, quer quando a gente ajudar vê o que o outro, negócio é bom, né? Você sabe que É. quando eu comecei a acionar isso, eu queria ajudar as pessoas na rua. Sentada lá esperando um mas ônibus também não vir, funciona, qualquer né? lugar. Mas dá para você ajudar não dá, as pessoas mas muitas de vezes todas as pessoas não maneiras. aceitam, né? Muitas pessoas não aceitam. Então a gente tem que também ter esse feeling até onde você pode ir, como os pode lugares ir. que são abertos, Lógico. né? Porque mesmo as pessoas que nos procuram, às vezes elas nos procuram achando que a gente tem uma varinha mágica. É verdade. Sim. E a varinha mágica não tá com a gente, tá com ela. Tá com ela. Você entendeu? Então não somos nós que vamos fazer a transformação nelas, são elas mesmas. Exatamente. Né? Então, é essa E questão. as pessoas às vezes não. Eu também atendo, sou terapeuta prânica. Tô voltando a atender agora, tô montando minha sala. E uma vez eu fui atender uma pessoa,
Eu falei, olha, mas aí você vai ter que perdoar tal situação. E aí você vai ensinando. Pô. Ela virou e falou assim, não vou perdoar. Então vai embora. Não falei assim, né, amiga? Eu já ia falar, então vai embora pra casa, Eu vai falar dormir. assim, então, a transformação vem pela gente, né? A gente não vai fazer pelo outro. Você vai ver, enxergar o que o outro não está enxergando nele naquele momento para ele poder se trabalhar, né? Mas você sabe que você falando isso e você, né, recheando esse bolo aí, eu lembrei de uma paciente que eu amo muito e que ela chega assim para mim, ela fala assim, olha, tô aqui, hein, tem 5 anos, tô aqui, hein, eu hoje não vou pôr tampão, hein, nem vem, hein. Aí fala assim, então pode virar as costas e ir embora, tchau. Bom, seu jeitinho. Eu sou mais educada. Pode voltar com a sua mãe, porque eu não vou perder meu tempo, nem o da mamãe. Eu falo, tá bom, então eu vou. Tem tanta coisa legal na sua sala. Mas é isso. Ai, Soninha, foi muito bom te receber, mas agora eu vou ter que ir para a última pergunta, porque agora, infelizmente, a gente vai ter que encerrar, né? Deixa uma mensagem para as pessoas aí. O que você quiser falar do seu coração. Ai, eu acho que eu já falei, né? A minha mensagem para as pessoas é que elas olhem para elas, né? Que elas olhem para elas, quem elas são, né? O quanto de condicionamento elas têm, né? Que elas olhem para suas mentes, né? Para a voz que vem na sua cabeça e, né? Observe que elas não são isso. Né? Mas que elas são elas que vieram lá, né? E que que tem uma essência, né? E que pode fazer grandes coisas, né? Que pode transformar qualquer processo, né? A gente fica muito condicionado com as vozes. 89% ou mais do que nós pensamos não é verdade. 89, né? Então, o quanto que nós podemos, né? Fazer grandes coisas. Muito bom, Soninha. É isso mesmo. Foi ótimo. Queria muito, Soninha, te agradecer por estar aqui com a gente, por dar um nosso, sabe assim, vir aqui dar uma aula pra gente, dar o seu depoimento, de tudo que você vive nesse mundo, de ajudar as pessoas, de mostrar para as pessoas que têm jeito, né? Que tem solução, que tem um caminho para continuar, né? E esse caminho onde você também aprende muito. Sim, e onde a gente aprende agora também com você e tal. Foi muito bacana. E tem muitas coisas, né? Deixar o convite para a Soninha voltar a qualquer hora para a gente falar do cérebro. Sim, eu já falei isso para a Aline, né? Para a gente falar sobre neurociência e o que bloqueia, como que o cérebro funciona. Isso, sim, vamos fazer. Né? Porque outro dia eu li que a gente é muito mais negativo do que positivo, é uma tendência do cérebro, acabou de falar, né? 80% a gente, não é o que a gente pensa. E é de negatividade também, né? 5 vezes. Então, eu queria, assim, que a gente pudesse também fazer um programa sobre isso. Vamos fazer. Porque é muito contribuição, né? A gente descobrir algo que, né, faz parte. Exato. É natural. E como que a gente lida com essa coisa? Lida, né? Porque se a gente não sabe, como é que a gente vai mudar? E até por conta da gente não adoecer de saúde mental, né? Exato. Porque agora as tá em alta. As previsões é que se as pessoas não cuidarem do autoconhecimento, né, e não cuidar da intuição, elas vão adoecer de saúde mental, porque elas vão ser substituídas. Grandes profissões vão ser substituídas. Muitas, né? Agora. Então, a gente precisa cuidar desses ambientes, identificar quem nós somos, né, para a gente conseguir sobreviver daqui para frente. Perfeito. Muito bom. Então é isso. Soninha, seu WhatsApp ou não, seu Instagram, qual é? Para as pessoas que quiserem. Eu queria falar que isso que eu falei é do Harari, que é um israelita, né? Que escreveu Sapiens, né? Que escreveu 20 lições para o século XXI. Então, acessem essas informações, porque elas são muito, assim, vale a pena. Bacana. Tá? Legal. Bom. O meu WhatsApp meu Insta é professora Sônia Carrossini, né? Porque eu sou docente do Ra Institute, e aí lá às vezes eu dou algumas dicas. E meu WhatsApp é 19-981-26-7108. Para as pessoas que quiserem, né, de repente. Isso. Soninha, queria conversar com você. Isso, pode entrar lá na rede com algum social. tipo de dificuldade, isso. né, Soninha? Eu adoro muito fazer isso. Bom. A gente percebeu. Né? Mas é isso aí. Gente, quarta-feira que vem...
continuem seguindo a gente aqui. @JC Rio Claro, em todas as plataformas, inclusive no Spotify, que estará sendo atualizado essa semana. Tá defasado, hein, amiga? Tá, porque tá defasado, já cobrei aqui o pessoal. Mas Instagram, Facebook, TikTok, YouTube, onde toda vez é colocado todos os programas lá. Se você perdeu, assista lá. Ou se quiser repetir, assiste de novo. Passa pra frente, porque é muito bacana. Soninha hoje tá aqui com a gente. Deu uma aula, deu uma lição de vida, de amor ao próximo. E eu, Aline Magaceron. Mônica Buteri. Sempre no Instagram. Estamos lá, siga a gente lá também. Quarta-feira que vem estaremos com mais uma pessoa tão bacana quanto a Soninha. Às 19 horas. Às 19 horas. Tchau. Tchau, gente.